Então chamo aqui o pastor Everton, que já vai trazer para nós a santa palavra, né? Palavra de Deus que vai ser pregada para nós. Pastor, que Deus esteja abençoando a sua pregação. Obrigado. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui. E provavelmente é a última. Que estamos voltando, né, aos cultos presenciais com a ajuda de Deus. Mas eu agradeço a Deus, pastor Gilberto, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O tema da nossa mensagem esta noite é: o que perdemos por deixar de ouvir a palavra do Senhor? Ou o que perdemos por deixar de servi-lo? Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia da volta de Cristo. Se nós olharmos à nossa volta, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Os acontecimentos. É muito claro, né? Em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus está próximo de voltar e buscar a sua igreja. E como os anjos falaram para os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava subindo, ele tinha mandado antes os discípulos pregar o evangelho, trabalhar. Aí eles estavam todos assim, ó, olhando para o céu com a boca aberta. E aí no capítulo 1, versículo 11, os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus está próximo de voltar. E como sua igreja, nós precisamos trabalhar. Precisamos participar dos cultos online, nos cultos presenciais, respeitando ali as normas, né, de segurança, de saúde, máscara, tudo certinho. Mas é importante termos prazer de voltar à casa do Senhor, de estarmos cultuando a Deus em nossas casas, através das lives, de compartilhar. É muito importante compartilharmos a palavra do Senhor. Irmãos, muitos estão olhando para o tempo, né? Olhando para cima, perdendo o seu tempo, perdendo sua vida, correndo atrás do vento, em vez de servir ao Senhor. Ou pior ainda, desperdiçando a sua vida com coisas fúteis desse mundo. Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para este mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso que Paulo fala também, para não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo, senão o amor do Pai não está em nós. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, irmãos, nós esquecemos o que esse versículo nos ensina, que um dia todos nós vamos dar contas a Deus. Capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós vamos dar contas do que nós temos feito com a nossa vida. Como estamos servindo ao Senhor? Como deixamos de servir? Com que estamos gastando a nossa vida, o nosso tempo? E olha, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo nos ensina como podemos descobrir o que é importante em nossa vida. Capítulo 6, versículo 21 do Evangelho de Mateus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, quando a palavra de Deus é importante em nossas vidas, nós vamos gastar tempo lendo,
ouvindo, aprendendo, meditando, falando. E é importante saber o que é precioso, o que nós queremos. No capítulo 20 do livro de João, eu aprendi que o começo da igreja do Senhor Jesus Cristo é igual a nós. Não é uma igreja perfeita. E nesse tempo de pandemia, muitos, infelizmente, vão ficar pelo caminho, muitos vão dar umas escorregadas, mas tem aqueles que vai continuar servindo, e vão se arrumar e servir ao Senhor. E olha, irmãos, é interessante, por que a igreja não é perfeita? Porque Jesus veio buscar pecadores, perdidos, para serem salvos. Então aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, nos mostra o quê? Que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E é interessante, se nós olharmos aqui no capítulo 20, versículos 19 até o 22, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, foi um culto, né? Os discípulos estavam lá reunidos no dia do Senhor, primeiro dia da semana. Jesus aparece, sopra sobre eles o Espírito Santo. E é interessante que eles se encheram de alegria. Talvez eles estavam reunidos para orarem, estavam com medo, sem saber o que ia acontecer. A Maria já tinha falado, né, que um anjo falou que Jesus tinha ressuscitado, que ia aparecer. Talvez eles estavam naquela expectativa de ver o Mestre, e quando eles menos esperaram, apareceu. Irmãos, eles estavam cultuando ali, e foi maravilhoso aquele culto, eu imagino. O Senhor apareceu ressurreto, mostrou ali que venceu a morte. E olha, muitas maravilhas acontecem quando nós buscamos servir ao Senhor de coração. Quando nós buscamos ir à igreja com o intuito de cultuar a Deus, de louvar, cantar para Ele, aprender da Sua palavra, estar em comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós pensamos, quantos irmãos será que vai vir no próximo culto? Será que eu vou estar lá? Será que aquele outro irmão vai estar? E olha, irmãos, nós perdemos coisas inéditas quando nós faltamos no culto. Perdemos coisas especiais que acontecem, perdemos aquela mensagem que era o recado de Deus para você, e você faltou para ficar assistindo televisão, faltou para fazer alguma outra coisa, e nunca mais aquela mensagem vai voltar. Pelo menos não daquele jeito. Eu lembro uma vez quando eu estudava, e teve um dia que eu podia ter faltado para vir ao culto de quarta-feira, e eu fiquei na dúvida se eu faltava ou não faltava. Não faltei, né? Não foi ninguém, só foi mais 3 alunos. Ficamos até 10h40 sem poder sair da escola, sem fazer nada. E naquela quarta-feira o irmão Félix tinha vindo aqui na igreja pregar e tocou o violino, né? E meu sonho era ver ele tocando violino. E eu nunca pude ver ele tocando violino. Eu perdi a oportunidade de ver o irmão Félix tocando. Então, irmãos, muitas vezes quando nós faltamos, nós perdemos muitas coisas. Perdemos de aprender, perdemos de estar em comunhão com os irmãos. E aqui, quando Jesus apareceu ali para os seus discípulos, olha o que aconteceu. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 27.
E logo disse Jesus a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, nós analisando aqui a segunda aparição do Senhor Jesus aos seus discípulos, desta vez o Tomé estava presente. Quando os irmãos falaram: olha, nós vimos Jesus, ele: eu não acredito. Muitas vezes quando a pessoa falta no culto, a gente fala: olha, veio o pregador tal, ou olha, o pastor trouxe uma mensagem maravilhosa e você perdeu, cara, você faltou. Não era tão boa assim, né? Tem um cara que é meio arrogante. E aí no próximo culto vem e o pastor dá a mensagem e Deus ali dá um puxão de orelha e fala. Aí ela tem que falar o quê? Obrigado, meu Deus, eu precisava ouvir. Mas muitas vezes no seu orgulho, o que a pessoa fala? Esse pastor está de marcação comigo, né? E sai pisando duro. Irmãos, em Hebreus capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. O Senhor conhece o que está aqui e o que nós fazemos. É interessante que quando Jesus apareceu a segunda vez, ali 8 dias depois, no outro domingo, aos seus discípulos, Jesus tratou direto com Tomé. Cumprimentou seus discípulos: paz seja com todos. E chegou Tomé e disse: põe a mão aqui, vem cá, olha aqui. É interessante, irmãos, o Tomé estava lá esperando se o Senhor ia aparecer de novo ou não. E Jesus foi e confrontou as suas dúvidas. Confrontou ali as suas dúvidas. E ninguém contou para Jesus. Mas Jesus sabe. Então, irmãos, Deus sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente, o que nós fazemos escondidos, ou às claras, à luz do mundo, aí as pessoas vendo. E quando a palavra de Deus toca em você, é Deus falando com você. Agradeço o pastor, fala: olha, pastor, obrigado pela mensagem, foi boa. Eu precisava ouvir isso. Eu amo, né? Eu estou vendo as lives, eu assisto aqui do pastor, do América. Às vezes não consigo assistir ao vivo, porque às vezes eu estou em trânsito, mas aí depois eu assisto, vejo, assisto, né, de outras igrejas irmãs. Eu falo: poxa, eu precisava ouvir isso, eu precisava aprender sobre isso. Que legal, obrigado, Deus. Jesus confrontou Tomé, e pois ele sendo Deus, ele sabia os pensamentos e as bobeiras que Tomé tinha falado. Se eu não ver ali e colocar minha mão, lembra do versículo 25? Jesus, no versículo 27, disse: não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, o que precisamos ser hoje em dia é crentes, não incrédulos, não duvidar da palavra, não ficar arrumando caso, picuinha. Tem gente que fica arrumando pelo em ovo, né? Tem assunto que não muda nada a minha salvação, e eu não vou ficar perdendo meu tempo discutindo. Mas tem gente que fica aí querendo colocar à prova coisa que não tem nada a ver. Irmãos, muitas vezes as pessoas ficam chateadas quando a palavra toca, né? Quando somos confrontados, como Jesus confrontou Tomé ali, na frente de todos. Se tivesse hoje, nos dias de hoje, falava: vixe, né? Vai, né? E sempre tem aquele zoom, né, para tirar o sarro. Mas o Tomé ficou quieto, ouviu, recebeu a repreensão e disse o quê? Não vem mais na igreja. Não falou isso. Ele falou o quê? Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu que o seu Deus tinha ressuscitado seu filho para salvá-lo. Então, irmãos, Jesus começou a mudar a sua igreja ali. De 12, um era ladrão, o Judas, entregou Jesus, depois ele fez o quê? Em vez de se arrepender, se matou. O Tomé era incrédulo, e Jesus... E tinha um que fez uma também, né, no final ali. Pedro. Pedro estava pronto a morrer por Cristo, batia no peito, cortou a orelha do Malco, e aí depois ele negou Jesus 3 vezes. Nós vamos ver essa noite, irmãos,
o que nós perdemos por deixar de ouvir a palavra ou por deixar de servir ao Senhor. E como o amor de Deus nos encontra e nos traz de volta a comunhão, a servir a Ele, quando estamos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, em vez de você ficar chateado quando a palavra vai de frente, confronta você, seja por um pastor, seja por um irmão em Cristo pregando, agradeça a Deus, pois é o recado de Deus para você. Em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. É uma oportunidade quando somos confrontados com a palavra de Deus, de aprendermos, de amadurecermos e crescermos espiritualmente. É Deus falando conosco. E não de ficar nos rebelando, nos rebelando. Essa igreja pega muito no pé, não sei o quê. É a palavra de Deus que está te ensinando, irmãos. Jesus chamou para a gente ser luz, o sal desse mundo. Não ser igual ao mundo e viver nas trevas. Meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu aprendi esse versículo uma vez com o pastor Gilberto, quando era adolescente, Ele veio uma quarta pregar para a gente, e aí a tia Maria tinha essa linha de 6 horas, e eu tentando colar ali, falei, pastor, como que é um versículo de fé? Aí ele falou Hebreus 11, 1, Aí a tia Maria pegou colando, eu não pude usar, mas eu aprendi esse versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. Mas o versículo 6, meus irmãos, eu acredito que nos ensina algo muito mais importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 1 nos dá a definição de fé, mas o versículo 6 nos mostra que sem fé não tem como agradarmos a Deus. Então é preciso depositar a nossa fé em Deus. Voltando lá no capítulo 21 do Evangelho de João, olha lá, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos as coisas e achamos que Deus esqueceu. E não pedimos perdão, ou fazemos alguma coisa e deixamos quieto, tentamos jogar embaixo do tapete. Só que o problema da sujeira embaixo do tapete é que uma hora ela aparece. Então é preciso nos arrumarmos. Capítulo 21 aí de João, versículos 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Então, irmãos, depois da segunda vinda do Senhor Jesus ali, a sua igreja, acredita-se que passou uns 35 a 38 dias, que Jesus não aparecia de novo a eles. E eu fiquei imaginando, quando eu estava meditando na palavra, é mais ou menos o tempo aqui da nossa pandemia, mas já 5 meses, sim? Já vai para 5 meses quase. É isso, pastor? 5 meses, mais ou menos, Mas olha, as pessoas aproveitam esse tempo aí, que não tem os cultos presenciais. Uns assistem, outros não assistem, uns compartilham, outros não compartilham. E tem aqueles que falam, não tinha internet para o Facebook, mas tinha para o WhatsApp, para séries. Aconteceu que talvez Pedro estava ali meio deschavido da vida e falou, poxa, achávamos que ele ia aparecer de novo, não apareceu, sei lá o que pensava na cabeça do Pedro. Como na nossa, Será que o culto volta? Será que não volta? Todo dia eu fico pensando, quando vai voltar os cultos presenciais, Senhor? E como será quando voltarmos presencialmente? Capítulo 21. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, nós temos uma lição aqui, né, nesse capítulo 21. A igreja do Senhor estava ali reunida. Eles estavam seguindo a Cristo e eles deixaram de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens. E aqui Pedro resolve voltar à sua vida antes de encontrar com o Senhor Jesus. Eu vou pescar. Talvez ele imaginou: vou voltar a vender peixe, vou pescar peixe. Hoje em dia a gente não fala, é mais fácil trabalhar com boi do que trabalhar com gente, ou com animal do que com gente. E talvez Pedro passou isso na cabeça, falou assim: olha, mataram o Senhor não aparece, eu vou pescar. E olha, irmãos, quando nós deixamos de fazer o que era para ser feito, para fazer outras coisas, infelizmente muitas vezes a gente carrega outras pessoas conosco. Pedro tomou uma decisão de ir pescar, e os discípulos, uma boa parte, foram lá com eles pescar. E olha, quando nós deixamos de servir a Deus para voltar à velha vida, final do versículo 3, nada apanharam. Pescaram a noite inteira, não pegaram peixe, não pegaram nada. Quando nós deixamos de seguir ao Senhor, de ouvir a sua palavra para ir para o mundo, não vamos pegar nada, a não ser tristezas. Eu fico imaginando a frustração. Eu sou um pescador profissional, né? Pedro pensando, não peguei nada. Talvez o Senhor Jesus mandava os anjos, né? Pedro jogava ali, os anjos tocavam o peixe para o outro lado. Aí jogava para o outro lado, né? Ficou lá nesse negócio aí, cansado. Olha lá, irmãos. Continuando. Versículo 24. Mas ao clarear o dia, de madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Muitas coisas vão acontecer em nossa vida que às vezes a gente não reconhece a mão de Deus. O seu cuidado, o que ele está fazendo. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Esse filhos aqui é uma tradução de filhinhos, né? Criança pequena. Filhinhos, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Jesus sabia que eles não tinham pegado nada. E aí eles falaram: não pegamos nada. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando eles ouviram a Cristo e obedeceram a sua voz, veio a bênção ali, né? As redes estavam quase se rompendo de quantos peixes eles tinham pego. Nós vamos ler mais para baixo, tinha 153 grandes peixes. Irmãos, é interessante aqui, recapitulando, os 12, um era o Judas, que tirava o que se colocava na bolsa, depois se matou. O outro era incrédulo, né? E o terceiro negou Jesus quando o Senhor foi preso. Agora conseguiu arrastar um pouco dos seus para ir pescar. E olha, muitas vezes nós somos tentados a voltar à velha vida. Isso nos mostra que não existe a igreja perfeita. A igreja é composta de pecadores arrependidos, que buscam servir ao Senhor e obedecer a sua palavra. E olha, irmãos,
não vai dar certo quando nós tentamos deixar de seguir a Cristo para voltar à velha vida. Não vai dar certo. No capítulo 3, versículo 21 aí, do Evangelho de João, vou ler rapidinho para nós continuar aqui no 21. Diz assim: perdão, é o capítulo 3, aqui, 21, versículo 3 no final. Naquela noite, eles nada apanharam. É engraçado o versículo 1 aqui, que diz que Jesus se manifestou a eles no mar de Tiberíades. E é engraçado que nesse mar aqui, onde Pedro voltou, né, a velha vida a pescar, foi onde Jesus o encontrou. Se você ler lá em Lucas capítulo 5, Pedro estava pescando ali, tentou pescar, vamos lá rapidinho, não pegou nada. E aí Jesus pediu, né, o barco emprestado, olha lá, no capítulo 5. Aconteceu que, de Lucas 5, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o Tiberíades, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havemos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Talvez Pedro falou: olha, eu sou pescador, né? Pregador, um profeta, né? Já que ele está falando, eu vou jogar, só para ele ver que não vai dar nada, que eu tentei a noite inteira. E para surpresa dele, quando ele obedeceu, e fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele estava duvidando, e quando ele viu que isso se confirmou, ele se rendeu aos pés de Cristo. E é interessante, irmãos, que essa quantidade de peixe aqui, que estava quase rompendo as redes, Pedro largou tudo lá e foi seguir a Cristo. Talvez quando ele viu aquele monte de peixe, ele falou: poxa, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, mas depois ele viu que Cristo era mais importante do que aquele peixe. E aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, aconteceu a mesma coisa, no mesmo lugar. Jesus confrontando ali Pedro agora. Lançaram as redes, apanharam grande quantidade de peixe. E olha, versículo 8. Pedro era forte. Né? Pedro, eu estava pensando aqui nesse estudo, eu cheguei à conclusão de que Pedro era um cara forte, né? Não era um cara forte, força bruta. Ele demorava um pouquinho, né, para raciocinar, para falar o certo. O versículo 8. Mas os outros discípulos, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro só estava talvez com aqueles cuecão, né? E quando ele ouviu falar que era Jesus, ele pegou sua capa, colocou ali de qualquer jeito e bum, na água. Talvez ele achou que ia andando, né? E afundou lá com aquela roupa pesada e nadando. E os discípulos puxando ali uns 90 metros da praia ali, as redes com os peixes. E olha, irmãos, mas os outros discípulos vieram no barco, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. É uns 90 metros essa medida, mais ou menos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Talvez eles pensaram: poxa, tem que limpar para comer. Jesus já tinha deixado tudo pronto, e tinha pão ainda para eles comer. Irmão, sabe o que isso nos mostra? Sabe o que isso nos mostra?
Eles sozinhos não tinham conseguido pegar nada, como mostra aqui no versículo 3. Nós em Cristo também nós não vamos conseguir fazer nada, mas quando nós ouvimos e buscamos servir e obedecê-lo, nós vamos ter bênçãos em nossa vida. Eles pegaram peixe e quando se aproximaram de Cristo, tinha pão e peixes na brasa para comer. Nós vamos ser abençoados quando nós reconhecemos o Senhor em nossa vida como o Senhor, o Mestre, o que manda, e obedecemos a Ele pela Sua palavra. Nós vamos ser abençoados por isso, irmãos. Nós vamos ser abençoados por isso. E olha, o versículo 9 aqui. Ao saltarem, viram ali algumas brasas, em cima peixes, e havia também pão. E disse Jesus: trazei algum dos peixes que acabaram de apanhar. Acabaram de apanhar porque Jesus mandou, deixou eles apanharem. Isso nos mostra, irmãos, que tudo estava preparado. Tudo pertence a Deus, a obra é de Deus. E olha, não é ele que precisa do Everton, mas ele deixa o Everton ser útil e usa o Everton na sua obra, como você também. Às vezes a pessoa fala, eu que sou bom, sem eu a igreja não vai. Deus tira você e joga outro, coloca outro. Só que é importante você participar, você saber, olha, eu fui usado por Deus na sua obra, pude ser usado. Jesus já tinha ali o pão, o peixe. Traz aí seus peixinhos, né? Irmãos, o que nós temos, o que nós podemos fazer na obra do Senhor, seja nosso trabalho, ou seja as nossas ofertas, é um prazer a gente poder ajudar, a gente poder fazer para Deus por amor a Deus. E olha, o versículo 10, Jesus falou, traz aí uns peixes, né, que vocês apanharam. Nos mostra que o Senhor não precisa da gente, é nós que precisamos dele. E é uma alegria nós podermos ser úteis, no ajudar, no compartilhar, seja a palavra de Deus, seja o pão que Deus tem nos dado com alguém. É uma bênção nós podermos dividir aquilo que Deus tem permitido chegar até nós. E olha, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, quanto mais nós dividimos bênçãos materiais, a palavra de Deus, mais vai se multiplicando. Mais se multiplique, mais Deus abençoa, que nunca vai faltar. E não falta, porque Ele é fiel. Irmãos, Pedro era um homem forte. O versículo 11 aí diz assim, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Olha, os discípulos estavam apanhando, né? Jesus não deixou se romper as redes ali, para trazer, e o Pedro entrou no barco, pegou a rede, e foi arrastando ela, cheia de 153 grandes peixes, para mostrar, Senhor, eu sou forte, olha aqui, né? Está aqui os peixes, né? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Foi a terceira vez. Aí Jesus deu pão, deu peixe, comeu. Talvez o Pedro pensou, ele se esqueceu. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, eu ficava perguntando, por que Jesus pergunta 3 vezes? Vai ter a terceira vez. Mas essas 2 vezes aqui, se nós pegarmos a tradução e vermos lá, quando Pedro responde,
É como se ele dissesse assim: sim, Senhor, eu te respeito. Sim, Senhor, eu te considero. É a mesma coisa quando a mulher olha para o marido e fala: eu te amo. Aí o camarada fala: eu também. Por que não fala: eu te amo também? E olha, irmãos, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecendo-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Dessa terceira vez, Pedro realmente abriu seu coração e falou: Senhor, eu te amo. O Senhor é o meu Senhor, tu sabes. Ele abriu seu coração. Jesus disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinava sobre o seu peito e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro já tinha levado, já estava ali, em vez de ficar quieto. E aquele ali, O que vai ser dele? Aí Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que você tem com ele? Cuida da sua vida. Quanto a ti, segue-me. Você tem que se arrumar, me segue. Deixa ele lá. Irmãos, às vezes a gente fica olhando a vida de um e de outro. Olhe pela nossa vida. Como eu estou servindo ao Senhor, como eu estou ouvindo e obedecendo. É muito importante nós fazermos isso. E olha, Jesus tratou com Pedro, talvez fez ele pensar ali, naquele dia, sobre a sua negação, o desânimo, de deixar de pescar pessoas para pescar peixes. Jesus fez ele pensar sobre o quanto ele amava realmente, o que ele queria fazer da sua vida. E olha, irmãos, nessa pandemia, nós somos também, através da palavra, convidados a pensar o que nós queremos da nossa vida. A quem queremos servir? O que nós vamos fazer da nossa vida? E olha, a terceira vez quando Pedro declara o seu amor de verdade ao Senhor Jesus, pela história nós vemos que Pedro foi um grande pregador. Nós falamos muito de Paulo, que Paulo fazia, acontecia, Mas Pedro também foi um grande pregador, foi um grande servo do Senhor. Ele deixou de pescar para pescar homens, deixou de pescar peixe para pescar homens. E ele buscou se dedicar a amar o Senhor e mostrar o seu amor. E diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando queriam matá-lo, crucificar ele como o Senhor Jesus, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. E ele não negou a Cristo. Então, irmãos, nos mostra, o quanto nós somos falhos, mas temos um Deus maravilhoso que nos ama, um Deus de oportunidade, que nos fortalece e que está pronto a nos ajudar a servi-lo pela sua palavra, a crescermos espiritualmente, a obedecermos a sua palavra. E quando a gente quer tomar conta da vida do outro como Pedro, nós precisamos olhar para a nossa vida. Jesus já tinha ensinado isso nos evangelhos. Às vezes a pessoa vê um cisco no olho do irmão e esquece de olhar a sua vida, a sua família, que tem uma trave, uma travessa ali atrapalhando de ver. Então, irmãos, como servirmos ao Senhor? Somente através da sua palavra. Nós perdemos muito por deixar de ouvir, perdemos muito por deixar de compartilhar,
Perdemos muito por deixar de servi-lo, achando que o mundo vai ser melhor. Pedro foi pescar, não achou nada. Eu não sei o que passa hoje na sua cabeça, mas eu creio que se você tomar a decisão de servir a Deus e falar: Senhor, me ajude a te obedecer. Me ajude, Senhor, a seguir o que a sua palavra ensina, mesmo que minha carne fale ao contrário. Os meus desejos, os meus pensamentos, meus amigos falem ao contrário. Eu quero te obedecer e te servir, e Deus vai te honrar e vai te guardar. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a amá-lo, a servi-lo, e não perdermos a oportunidade de ouvirmos, de aprendermos a palavra e de compartilhar, né, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos aprendido, que possamos amar o Senhor. Vamos ser perfeitos nessa terra? Infelizmente não. Mas é importante nos arrepender a cada dia e servi-lo, com determinação, com vontade de querer fazer a diferença, para a honra e glória do santo nome de Deus.